Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tainan e hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito especial na minha vida sobre oração, fé e propósito. Contextualizando, eu queria dar meu relato sobre a oração, sobre a quaresma e a realização de sonhos. O quão é importante a gente saber o que a gente quer e o que a gente pede nas nossas orações para Deus. Porque Ele está nos ouvindo. E às vezes a gente fica se perguntando, mas eu quero tanto isso, eu peço tanto a Deus e não acontece. É porque até nisso Ele sabe o que é para você e o que não é. Em 2025, eu fiz a quaresma, mas antes disso, eu tinha me inscrito para um processo, né, no caso para o Masterchef, e antes de começar a quaresma, eu orava muito para Deus, sempre fui uma pessoa, né, de oração, de rezar, mas eu nunca tive algo tão concreto que eu queria na minha vida. Aí veio a quaresma, eu fiz a quaresma todo dia, e a quaresma foi muito importante para mim. Eu pedia todo dia, eu orava todo dia por esse propósito, por essa oportunidade. E a gente, antes de pedir, a gente tem que saber o que é que a gente quer, né? Se é isso, esse pedido tem algum propósito. E eu pedia todo dia, até que teve um dia, eu tava na metade da quaresma ainda, metade não, quase pro final, né? Porque foi início de abril, e a quaresma termina, acho que a do ano passado terminou, acho que dia 20, 21. Eu sentei no meu sofá e eu orei, abaixei minha cabeça, porque eu já não tinha mais esperanças, né? Era tipo o último dia. E eu falei, Deus, se for da sua vontade, eu não quero nada além da sua vontade. Se for da sua vontade, faça com que eles me liguem. E assim que eu terminei essa oração, não deu nem 5 minutos, entraram em contato comigo, falando que eu tinha entrado, que eu tinha passado. E ali eu entendi o poder da gente orar. E não é pedir, não é assim, eu quero isso, Deus, por favor, realize, eu quero comprar um, sabe? Não é nada muito supérfluo, mas é o poder de botar nas mãos dele o que é da vontade dele. Deus, se for da sua vontade. E claro, a gente tem que fazer por onde, né? Não é só pedir e achar que vai cair do céu, porque não é assim. E hoje eu quero compartilhar esse relato com vocês e a gente conversar um pouco, porque a quaresma tá chegando e eu vou fazer novamente. Se você nunca fez, ou se você sente vontade de fazer, eu aconselho muito. E existem várias formas de você participar da quaresma. Não precisa acordar 4 horas da manhã para orar. Se você tem o tempo que você tiver, você vai lá e faz a sua oração, né? A quaresma, os 40 dias. Abdica de alguma coisa. Eu vou falar alguns pontos que eu fiz, né? Eu orei, praticamente dos 40 dias eu fiz uns 30 dias acordando 4 horas da manhã e os outros 10 dias no horário que eu podia. Ainda mais na época que eu tava em gravação do Masterchef, era bem difícil, mas eu sempre orava e sempre conversava com Deus sobre isso. Mas isso não é uma regra. Se você tem um tempo de acordar lá às 4 da manhã, legal. Se você não tem, se sua rotina não te permite isso, faz quando você puder, mas faz. E uma outra coisa que eu tirei, né, durante essa quaresma foi algumas coisas das redes sociais. Porque eu acho que é importante você tirar aquilo que te vicia. Tipo, por exemplo, eu tenho um vício em beber refrigerante. Fica esses 40 dias sem beber. Eu tava muito viciada em Twitter, era algo que me fazia muito mal e ainda me faz, e eu fiquei sem Twitter. E o como é importante, né, essa desintoxicação, que eu acho também que é um pouco disso. O que eu acho que mais foi marcante pra mim nesse processo foi a minha intimidade com Deus. Parecia que eu tinha um contato direto com Ele. Depois dessa oração, desse pedido e ele ser realizado, eu tive a certeza que Deus nos escuta. Deus sabe da nossa vontade, do nosso coração, Ele nos escuta. E a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede para Deus, hein? Porque às vezes a gente pede muito uma coisa e não é isso que a gente quer. Mas a fé que Deus está em todos os detalhes e Ele nos escuta. E eu acho que a oração é, como eu falei, muito cuidado com o que a gente pede. Porque não é só pedir, é saber se a gente está preparado para receber. E foi muito, muito importante para mim, sabe? Todo esse processo que me fez amadurecer, me fez acreditar em mim, eu tava muito desacreditada. Eu tava passando por um processo muito difícil. E a quaresma, ela me salvou, sabe? Ela me fez acreditar que é possível, ela me fez acreditar que Deus está em todos os detalhes, está em todos os momentos. E às vezes o não, ele é um cuidado. Nem sempre o não é, ai meu Deus, Deus me odeia. Não é isso, é um cuidado, ele sabe o que é a hora de chegar as coisas para você. E o quão importante é entender isso, o quão importante é entender que Deus coloca e pode tirar de você. No dia da minha eliminação, no caso, no dia anterior da minha eliminação do Masterchef, eu ia todo domingo pra missa, né? De uma igreja perto da onde eu tava, e eu ia todo domingo pra missa. Aí, a minha eliminação foi na segunda-feira. No domingo, eu fui à missa e tava tendo primeira comunhão, tava tendo catecismo, então a igreja estava muito cheia. E eu tava com muita dor na minha mão, né? Que eu tinha queimado e tal. E eu não aguentei ficar lá, porque tava muito cheia mesmo, eu ia ficar em pé. Aí eu lembro que eu saí e sentei na calçada, assim, da igreja, né? E danei a chorar. Chorava copiosamente.
E eu fiz um outro pedido a Deus. Deus, se for da sua vontade, me tira. Eu não tô aguentando mais. Eu já realizei meu sonho. Eu acho que a minha saúde, ela tá definhando. Então, se for da sua vontade, se não for pra eu ganhar, me tira. E na segunda-feira, quando eu cheguei lá na gravação, eu sabia que eu ia sair. Eu entendia que aquilo ali eu já tinha passado por aquela etapa. E eu fui eliminada. Então, até nessas orações, é o que a gente pede, e o que a gente pede também, que às vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. E naquele momento eu precisava sair. Eu não queria sair. Claro que todo mundo quer ganhar, eu queria ganhar. Mas eu entendi que eu precisava sair. Porque a minha saúde mental já não estava bem. Então eu entendi que naquele momento eu precisava sair. E é isso, e Deus mais uma vez colocou na minha vida aquilo que eu precisava. E eu acho que esse vídeo é mais sobre falar um pouco sobre isso, é mais sobre o entendimento, e chamar vocês pra gente acompanhar a quaresma, pra gente fazer, dar dicas aqui de alguma coisa que você já fez na sua quaresma que foi importante, ou alguma situação que você passou, dar dica para outras pessoas também. Às vezes um detalhe, tipo um exemplo de quaresma, deixar de tomar um refrigerante, abdicar das redes sociais, fazer jejum pelo menos uma vez na semana, na sexta-feira, fazer, não precisa ser um jejum 24 horas, mas o jejum de uma refeição, rezar o terço, tem tantas coisas que dá pra você fazer e alinhar na sua rotina e que eu acho muito importante pra você que tá precisando de uma mudança na sua vida. Eu acho que cada pessoa ela vai ter uma experiência, vai abrir compartilhar uma experiência quando ela se abre. Quando ela se abre para fé, ela se abre para Deus, ela se abre ela abre o coração para receber. Então tenha fé. Fé. Se você tem um sonho, se você tem um desejo, coloque propósito e fé. E peça, e ore para Deus. Mas ore de uma forma certa, né? Peça para Ele o que for da vontade dele. Fale, Deus, esse é meu sonho, mas se não for da sua vontade, me coloque em outro lugar, me dê uma. Deus conversa com a gente. Eu pedi às vezes em sonhos para Ele me dizer, e às vezes eu tinha uns estados, eu sonhei diversas vezes com algumas situações. Se você tiver fé, se você tiver um íntimo contato com Jesus, Ele vai te ouvir. Ele vai. E esteja aberto para os nãos também, que é importante que ele vai colocar na sua vida. Aqui é um breve relato. Eu convido você a fazer a quaresma comigo, de novo esse ano, já tá chegando. Compartilha aqui sua experiência, e vamos trocar mais ideias por aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha para alguém que tá precisando ouvir isso, compartilha para alguém que precisa, que quer fazer a quaresma, vamos todos juntos fazer, tá bom? Comenta aqui, deixa seu like e me segue para mais vídeos como esse. Um grande beijo e fique com Jesus Cristo.